projeto marítimo, ele surgiu há 2 anos atrás. Tive essa ideia há 2 anos atrás. E só agora, no ano de 2013, eu consegui realizar ela. Eu já morava em Porto Alegre há 2 anos atrás, estou há 2 anos em Porto Alegre. E eu tive essa ideia lá, uma ideia que eu queria realizar aqui em São Luís. O Marítimo, ele é um projeto assim que reúne, e ainda lá, quando eu estava no plano das ideias, eu já sabia que ia precisar reunir muita gente, né? É um projeto grande, de uma logística muito complexa. Ele é complicado, ele é bem complicado de realizar. Nessa coisa de reunir o grupo, nós convidamos algumas pessoas, e essas pessoas é o Riba, né? Que ele é carpinteiro, a profissão dele ele é carpinteiro. Tem o Humberto, que é um desenhista industrial que ficou responsável pela questão de toda a matemática, né, da intervenção, de toda a parte do cálculo, né, de calcular como é que a gente ia realizar essa ideia. O Amorim, que foi um cara que a gente nem conhecia, a gente conheceu ele aqui em São Luís mesmo, por intermédio de um amigo. E o Amorim é um artesão, é um artista plástico, é um artista multimídia, trabalha com 1000 coisas, né? Que ficou responsável pela questão do corte da letra, de esculpir a palavra que a gente precisava para poder fazer essa intervenção. Tem o Edevaldo, tem os operários que trabalharam com a gente, né, os serventes que ajudaram a colocar a estrutura, a montar a estrutura, que ia segurar essa palavra. Mas assim, principalmente a gente pode botar esses 3 agentes assim dentro do projeto: o Amorim, o Riba e o Humberto. São as 3 pessoas que formaram ali um tripé para que isso fosse realizado da melhor maneira possível, né? O meu pai foi engenheiro, foi um cara que coordenou todos esses outros agentes, né? Ele não gosta muito que eu fale sobre isso, mas ele tá, de certa forma, ele está por trás de toda essa operação, essa grande operação, né, poética dentro da nossa cidade, aqui dentro da cidade de São Luís. Porque eu fui apenas o idealizador do trabalho todo. Depois eu fiquei só acompanhando, né, o trabalho, e ouvindo e supervisionando e perguntando e tentando achar solução também. Mudou bastante coisa, mas eu acho que ainda continua sendo o mesmo trabalho, porque a gente estava trabalhando com prazo, né? E a gente chegou um dia depois, por conta das dificuldades, e até ali eu estava bem, já tinha me convencido de que um dia não era muita coisa. Porque quando vieram me falando isso aí, me entregaram um rascunho já sexta-feira. Sexta-feira, só segunda-feira, porque o Gigo me falou que já ia começar a parar. Então eu fui pego surpresa. É bom a gente sempre ter alguma coisa nova, né? Pra gente ir aprendendo também, né? Porque a gente hoje está sempre aprendendo. Em termos por exemplo, do que foi feita a palavra, né? No início, a minha ideia era que ela fosse constituída de um material mais pesado, né? Ferro ou madeira, né? E esse material ele foi substituído por isopor. Mas o isopor, ele, de certa forma, ele deu problema, mas ao mesmo tempo ele funcionou, né? Porque facilitou na questão do tempo, que a gente também estava correndo contra o tempo para que isso acontecesse. E afora essa coisa da palavra, do que ela seria feita, eu acho que essa foi o que mais pegou para mim, assim, foi o que mais me incomodou e que eu tive mais
dor de cabeça, assim, de ficar pensando qual é o efeito que aquilo ali teria visualmente, né? Porque o que me importava muito era a questão visual, a experiência visual do espectador em relação àquele objeto no mar. A dificuldade aqui é que nós encontramos que trabalhar em maré, né, como trabalhar em terra firme. E a proporção que nós estamos introduzindo as estacas, tudo manualmente, um peso de 5 kg, e a dificuldade e o operário também trabalhar com uma marreta maior. Nós estamos operando com uma marreta de 5 kg. E nós estamos vendo que a penetração no solo está indo normal. Onde a marreta bate, a estaca está se rompendo. Aí amanhã nós vamos trazer uma estrutura de aço em cima para bater, para ficar mais tecnicamente uma serviço mais perfeito. O medo foi uma constante em todas as pessoas, né? Porque a gente colocou a palavra e a partir do momento que a gente colocava a palavra, a gente sabia que a partir do momento que a gente fosse colocar a palavra no mar e ela estivesse lá, a gente não ia ter o controle que a gente tinha aqui do lado de fora do mar, né? Da natureza e dessa maré que vai e vem com uma violência tão grande. Então o medo sim, de olhar ela do lado de fora, mas um misto de medo com muito entusiasmo de saber que a gente conseguiu realizar aquilo. Como é que é? Isso aí que o senhor está fazendo aqui, essa parte aqui? É um cálculo misturado com arquitetura. Não é? É um cálculo misturado com arquitetura. É um calculista que a gente calculou as peças com a parte de arquitetura e a parte da arte dele, né? Dele imaginar a palavra poesia no fundo d'água e tal, não sei o que. Né? É a primeira experiência que o senhor está tendo com esse tipo de coisa? Espero que seja a primeira e última. Para ver se ele faz uma coisa mais fácil da próxima vez. Esse trabalho ele se aproxima muito do que se designou chamar dentro da arte de site specific. Ou seja, um sítio específico, um trabalho planejado especificamente para determinado lugar. Esse lugar ele pode ser desde uma galeria pequena, um grande museu, uma floresta. Nesse caso, no Marítimo, ele foi planejado para a cidade, especificamente para a cidade de São Luís. A questão de colocar no mar também foi uma escolha específica, porque São Luís possui uma das maiores variações de maré do mundo, né? Então eu queria trabalhar com esse fenômeno, eu queria trabalhar com esse movimento das marés que ocorre em São Luís, que eles de 6 em 6 horas a maré desce a tal ponto que aquela paisagem ela se transforma numa não paisagem, mas é a mesma paisagem, né? Então através desse fluxo, de certa forma, eu queria estabelecer uma outra ordem de leitura, né? Como? A partir do momento que a maré vai descendo, a palavra vai sendo revelada. A partir do momento que ela vai subindo, na maré cheia, ela vai sendo ocultada. Então, quer dizer, o ritmo de leitura, a ordem de leitura é regida não por mim, ou pelo observador ou pelo leitor. O interessante é que eu acho que ela é regida pelas luas, pelos horários e pela própria água. O tempo é inimigo do que se precisa agora, mas a gente está fazendo assim, com todo carinho, e eu acredito que vai ser um sucesso absoluto, porque quando se fala de arte, eu acho que a arte é uma coisa que se traz na veia, traz no sangue. E quando se junta várias pessoas, vários artistas para fazer um contexto, eu acredito que sempre dá certo, entendeu? O resultado de um trabalho desse, com certeza, não pode ser uma outra coisa a não ser prosa. Me emocionei várias vezes. Me emocionei com o depoimento da senhora da Casa de Arte. Vim aqui pequenininho com vovó. Vovó comprava todas as tintas, fazia tudo o que ele queria.
Comprou os primeiros pincéis. Os primeiros pincéis, as primeiras tintas, as telinhas pequenininhas. As telas pequenininhas. Vó, eu quero mais essa. Ela, qual que você quer? Escolha. Vó, eu quero mais essa. Não, agora já chega. Não precisa mais, já chega. Ela dizia assim, ô menino, você não acha que já abusou demais de mim, não? Ela falava isso, eu não lembro disso. É sempre bom, ela dizia assim, neta é neta, é corda do coração. O que eu vou fazer? Eu não acreditei que seria possível fazer o que eu estava pensando há 2 anos atrás. Eu fiquei olhando, mas eu não caiu a ficha que aquilo tinha acontecido de fato. Eu não sei nem se eu consegui usufruir da maneira que eu queria usufruir mesmo, porque não caiu a ficha de que aquela coisa tão grande poderia acontecer. O medo, sim. O medo, sim. É tudo muito arriscado, né? Tudo muito arriscado. Até mesmo a própria vinda dela, ela sai lá do bairro de onde ela foi feita pro local. Eu fui acompanhando atrás, num carro atrás, ela balançando, e a gente olhando aquilo. E eu com medo daquele negócio se partir no meio, antes de chegar lá. Foi lindo, foi um momento lindo. Eu ainda não tinha tido uma experiência igual aquela ali, assim, antes, com exposições ou qualquer outra coisa. Foi a primeira vez que eu senti muito vivo naquela hora, né? De ver aquela palavra flutuando assim no ar e descendo pro mangue, indo pro mar. Pô, foi lindo, sensacional. Me emocionei ontem com um dos operários, quando eu estava lá embaixo, já à noite, que as pessoas estavam em cima e que eu estava lá embaixo, na maré já, no mangue, na maré seca, e eu estava perto de um deles, e um deles virou para mim e disse assim, enfim, nós estamos sendo reconhecidos por alguma coisa. Quer dizer, naquele momento ali eu senti que, além da obrigação ou de qualquer outra coisa, eles estavam fazendo aquilo ali com má vontade, e se sentindo reconhecidos por aquilo ali de uma tal forma que para mim foi excepcional, assim, eu me senti muito melhor ouvindo isso, né? Esse reconhecimento, eles sentiram esse reconhecimento, porque a poesia nesse trabalho, ela não está saindo do gabinete ou depois do chá das 5, ela não está saindo da mentalidade de um poeta, ela está saindo das mãos de pessoas que vivem em outro universo de trabalho, em outro universo, em outra realidade, que não é que eu no decorrer dos dias eu vi que não é nem um pouco parecida com a dos artistas ou a dos poetas, né? E eu fiquei emocionado também com isso, de saber que esse trabalho, que a poesia enquanto linguagem, né, ela foi construída, foi erguida e foi colocada com a força desses caras, né, desses operários, vindo de todo o canto da ilha, isso foi uma coisa maravilhosa de se ver. E depois de um dia nós tivemos problemas, porque no dia seguinte a maré já avançou com uma violência enorme, quebrando tudo e tal. Foi uma noite linda, foi uma inauguração linda, as pessoas vibrando e muito bonito mesmo. Uma comungação assim linda. E no dia seguinte veio a ressaca, veio a notícia, parece que alguém tinha morrido, sabe? E eu fui pela manhã, ela já não estava lá, né? Só estava a estrutura, a ossada lá de madeira. E aí bateu como se fosse uma grande ressaca mesmo. A gente estava ciente de que poderia acontecer isso, do risco de acontecer isso, de que agora tem que puxar força de novo para poder voltar e colocar ela lá de novo e fazer com que a poesia
resista ao mar, ao tempo e a tudo que vier, né, pela frente. Como eu falei, eu queria imergir literalmente a poesia no mar, né. Eu li vários poemas que recorriam e tentavam construir uma imagem na mente do leitor do mar. Então eu pensei assim, por que não introduzir de fato a poesia no mar, né? E deixar que essa palavra estabeleça algum tipo de diálogo com a natureza e com essa ordem, né? A ideia principal desse trabalho, de certa forma, era desenvolver um plano de fuga da palavra, do diagrama da página em branco, do plano bidimensional da palavra, da página em branco, né, para o espaço real, para o espaço público. Era tudo que eu queria, era isso, era desvincular a palavra desse plano, né, do livro, tirar ele do livro e jogar ele no espaço, através de uma experiência visual, e que as pessoas tivessem uma experiência visual através desse deslocamento, né, do plano bidimensional para o espaço real. Que não sabe que eu sei. Dia a dia acabou. Do meu ponto de vista vai ser grande, né? Até porque aqui, apesar de nós estamos numa cidade histórica, mas a população aqui mesmo, ou seja, nós, habitantes de São Luís, não dá muito valor uma coisa. Mas assim, para quem chega, ou para quem visita São Luís, tudo é novidade. Porque todo o processo que é usado para esculpir uma estátua, por exemplo, é o mesmo processo, entendeu? Para esculpir uma letra. Porém, se vai esculpir em 3D, normal, só frente, fazer só a silhueta, então essas são as diferenças. Mas vamos dizer que a dificuldade seja basicamente a mesma. Não, eu estou achando que geralmente na minha área de serviço, eu sou formado em desenho industrial, uma cadeira eu estou aplicando aqui no serviço. Ela não morreu, a poesia não morreu, ela quebrou o braço. Ela brincou aí, o mar, e aí quebrou o braço, é como se tivesse quebrado o braço. Andei de bicicleta ali, quebrei o braço, mas engessa o braço e aí ela volta bem.